Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1, dos versículos 17 ao 21. Os irmãos que encontraram se colocam de pé para fazermos essa leitura. Após o culto, eu vou pedir à irmã Maura que permaneça para falar comigo alguns minutos. Amém? Todos acharam? Daniel capítulo 1. O texto diz: ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, os chefes dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei ficou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Os irmãos podem sentar, por favor. É preciso, o tema da mensagem desta manhã diz que é preciso coragem para ser diferente. Queridos irmãos, para ser diferente das outras pessoas, para andar na contramão do que o mundo estabelece, é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades, as lutas, os problemas. Eu quero dizer nessa manhã que todos nós já ouvimos falar de Daniel. Daniel é uma figura assim muito batida no meio evangélico, né? O jovem judeu que foi levado cativo quando seu país foi invadido pelo exército da Babilônia. Daniel foi levado cativo para servir na Babilônia. O que sabemos sobre Daniel? Quais são as informações que temos? Uma coisa podemos afirmar sobre Daniel: ele viveu, queridos irmãos, em um tempo muito difícil, em um tempo que não foi fácil. Enquanto vivia em Israel, a maioria da população viveu em absurda desobediência àqueles de Israel que foram levados para lá, razão pela qual o grande mal se abateu àquela nação. Era uma nação que vivia longe de Deus, vivia longe dos princípios bíblicos, vivia longe da vontade de Deus, e quando foram levados para a Babilônia, tudo ficou ainda mais difícil e dramático, meus irmãos. Eu quero dizer que porque foram levados à força, mas foram levados para um ambiente ainda muito pior do que o que eles viviam em Israel, porque foram levados para um ambiente de imoralidade, foram levados para um ambiente de luxúria, de idolatria, de feitiçaria, de violência e de muitas guerras. Uma terra guerreira, uma terra. A Babilônia vivia em guerra. O objetivo da Babilônia era conquistar mais terra, mais objetivos. Além de prisioneiros, queridos irmãos, queriam, além de Israel, prisioneiro lá na Babilônia, eles queriam o quê? Queriam moldar aquelas pessoas, aqueles que foram levados para ser jovem, fiel ao Deus daquela nação, ao Deus da Babilônia. Eu quero dizer que hoje, aonde nós vivemos, na terra em que nós vivemos, como ser fiel a um Deus de uma época, querido, o que estamos vivendo é uma época de dificuldade.
Estamos vivendo uma época que não era tão diferente da Babilônia. Estamos vivendo uma época onde a idolatria, onde a luxúria, onde a imoralidade, onde a feitiçaria, onde a violência tem predominado. Como ser cristão em um momento desse, em uma época dessa? Então, como ser fiel a Deus em uma época tão louca na qual nós estamos vivendo, com muitos crimes, muita idolatria e muita imoralidade, além da opressão, da desonestidade por todos os lados que temos visto que a desonestidade ela tem imperado. Então, queridos irmãos, uma terra cheia de injustiça, estamos vivendo em um local de injustiça, de tanto abuso de poder e de tanta religiosidade vazia. É isso que temos visto. Mas observe, queridos irmãos, como ser fiel a Deus, aos valores do seu reino em um tempo assim. A igreja tem sofrido as consequências disso. Então eu quero dizer nesta manhã, que Daniel foi fiel a Deus, apesar das muitas dificuldades e sofrimentos, apesar da perseguição, apesar da dificuldade que ele vivia ali na Babilônia, mas ele conseguiu ser fiel. E eu quero te dizer, apesar do momento que nós vivemos, apesar do contexto que nós vivemos como igreja, é possível ser fiel a Deus nesta época que estamos vivendo. Daniel, ele perdeu quase tudo, perdeu quase todas as coisas, incluindo a sua família, a sua liberdade, e além, queridos irmãos, de todo o tempo tentarem obrigá-lo, tentaram forçá-lo a abandonar a sua fé, o povo babilônico tentando impor a sua fé a Daniel, tentando impor a adoração do seu Deus a ele, mas Daniel, ele não abriu mão da sua fidelidade a Deus. Não abramos mão, meus irmãos, da nossa fidelidade ao nosso Deus. Então estava em um país estranho, com uma língua estranha, sem a palavra de Deus, na mão, queridos irmãos, de pessoas estranhas a Deus, pessoas que não queriam relação com Deus, pessoas distantes com Deus. Mas eu quero dizer, mesmo cercado de tantas dificuldades que fariam com que a maioria chutasse o balde, faria com que a maioria desistisse, Daniel não se deixou desanimar e não se deixou influenciar pela cultura babilônica e pelas vantagens que teria ao se curvar aos deuses babilônicos. Mas Daniel, queridos irmãos, ele não cedeu. Eu quero dizer que Daniel escolheu ser uma luz, em meio às trevas. Daniel escolheu ser um testemunho, a um jovem fiel a Deus. Conseguiu e foi em frente e venceu. Daniel, ele venceu as opressões, venceu as lutas. Então Daniel não se corrompeu, e mesmo na cidade mais perversa do mundo e cheia de pecado, uma cidade atraente e fácil, ele manteve-se íntegro, manteve-se fiel diante de Deus. Ele não cedeu aos valores do mundo, ele não cedeu aos valores da Babilônia. E nós temos visto hoje que muitos têm cedido aos valores do mundo, muitos têm seguido as tentações do mundo. Então, quer dizer que os escolhidos teriam empregos, garantidos e sucesso. Aqueles jovens que foram escolhidos para serem os líderes ali, para trabalharem na alta cúpula, eram jovens que teriam sucesso profissional. Era o sonho de emprego de qualquer jovem, era trabalhar ali no governo babilônico, como é o sonho de qualquer jovem da nossa nação, ser contratado pelo governo federal. Qual jovem que não desejaria ser funcionário do governo federal? Qualquer jovem, porque é emprego garantido, é sucesso profissional. Mas qual o preço para isso? Existia um preço para ter sucesso ali. Então era tudo que um jovem queria na vida, e tudo que os pais podiam sonhar para os seus filhos, era um jovem ser empregado do governo babilônico. Daniel foi um desses
escolhidos, mas Daniel não se deixou vencer pelo pecado, ele não se deixou vencer pelos desejos da carne, ele não se deixou vencer pela fama e nem pelo sucesso. Ele foi poupado e escolhido para servir ao sistema, mas ele não quis isso para a sua vida, não era isso que ele desejava. Ele não desejava ser funcionário da Babilônia, ele não desejava estar próximo de Nabucodonosor. O sonho de Daniel era servir ao Deus verdadeiro. Eu quero dizer, mas Daniel, meus queridos irmãos, não se deixou contaminar. A palavra de Deus diz que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muitos que acreditam, muitos jovens cristãos, muitos adultos cristãos, que se tivesse uma oportunidade, alguém viesse ao seu ouvido e dissesse assim: olha, eu vou lhe dar os 6 números da Mega Sena, mas você vai ter que deixar de ir para a igreja. Eu acho que muitos diriam assim: eu deixo de ir, eu quero os números, eu vou jogar, se eu ganhar eu paro de ir. Mas Daniel teve essa oportunidade. Daniel teve os 6 números da Mega Sena no seu ouvido, ele teve a sorte grande, mas ele preferiu servir ao Senhor. Ele não cedeu ao pecado, ele não cedeu ao mundo. Que adianta ficar rico vendendo a alma ao diabo? O que adianta ter sucesso, mas perder a fé? O que adianta ser famoso, mas desgarrado de Deus, estar longe do Senhor? Então Daniel, queridos irmãos, ele preferiu estar na presença de Deus. Ele não se corrompeu, ele não deixou que aquilo subisse a sua cabeça. Daniel sabia que se assumisse aquela cultura, se tornaria inimigo de Deus, porque o que é que fala Tiago 4,4? Infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E Daniel preferiu ser amigo de Deus, preferiu estar próximo do Senhor. Eu quero dizer que quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Quem se alia ao mundo, que termina quebrando o laço com o Senhor, quebrando a aliança. Cuidado, nós precisamos ter cuidado com as iguarias que o mundo tem nos oferecido, que o mundo nos oferece iguaria todos os dias. A oportunidade do pecado está aí diariamente, e às vezes, se não estivermos atentos, nós caímos. Mas é preciso estar ligado, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem tragar. O diabo, ele tenta destruir. Então quer dizer que os jovens eram convidados a comer e beber da comida e da bebida, o vinho do rei. O vinho do rei era um vinho de qualidade, era um vinho maravilhoso. Aparentemente seria uma honra comer da comida da mesa do rei. Aparentemente seria uma honra poder beber o mesmo vinho que Nabucodonosor bebia. Então cada refeição no palácio, queridos irmãos, eu quero te dizer uma coisa: cada refeição no palácio se iniciava com um ato de adoração pagã, e aqueles que comessem daquele banquete estavam comendo da mesa do rei. Os que comiam da mesa do rei estavam comendo das iguarias pagãs que devemos nos afastar. Então, comer aqueles alimentos e beber aquele vinho era se tornar participante de um culto pagão. Mas Daniel, ele disse ao copeiro: olha, traga só uns legumes para mim, uns legumes que não precisam ser da mesa do rei. E o copeiro, ele teve medo, ele disse: se você emagrecer, se você ficar magro e acabado, eu vou pagar o preço da minha vida. Então nada diferente de hoje, já que os banquetes do mundo são atraentes. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o banquete do mundo tem tentado nos atrair. Os prazeres do mundo têm tentado nos atrair. Eu quero dizer que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus falou isso para nós. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Daniel não amou o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então Daniel, ele foi radical, decidiu dizer não e assumir o risco, ao invés de ser infiel a Deus. Ele assumiu o risco de morrer, porque se ele chega na presença do rei e aparece com a aparência acabada, ele ia ser morto, porque ele ia descobrir a verdade. Mas ele preferiu correr o risco de morrer. Observe, cuidado com a mudança de valores.
Meus queridos irmãos, os valores do mundo são diferentes dos valores de Deus. Seus nomes foram trocaram seus valores, porque os nomes, todos os 4 jovens judeus tinham o quê? Nomes ligados a Deus, nomes ligados à palavra de Deus. Seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs. Eu quero dizer que os caldeus queriam o quê? Varrer o nome de Deus da vida deles, mas eles não sabiam, eles não entendiam que o nome de Deus estava plantado, era dentro do coração de Daniel. Não adiantava trocar o nome deles, porque o nome de Deus estava no coração deles. Queriam plantar neles novas convicções, queriam plantar neles novas crenças, queriam plantar neles novos valores, mas não funcionou, porque Deus estava dentro do coração dele. E quando temos Deus dentro do nosso coração, o mundo tenta impor as suas condições, tenta impor os seus valores, mas a palavra de Deus tem prevalência na nossa vida. A palavra de Deus precisa prevalecer, meus irmãos. Então, cuidados. Precisamos ter cuidado com as ofertas vantajosas. E as ofertas vantajosas vêm. Muitos judeus se dispuseram, queridos irmãos, a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Muitos cederam às ofertas da Babilônia, pensaram, é melhor esquecer Sião. Pensaram, é melhor esquecer a palavra de Deus. Pensaram, é melhor esquecer os valores da palavra de Deus. Hoje nós vivemos na Babilônia, hoje nós vivemos longe, agora estamos em um estágio mais avançado. A Babilônia é uma cidade mais avançada do que Jerusalém. Talvez pensasse que a lei de Deus era rígida, e a lei da Babilônia realmente era mais frágil, mais branda, porque lá podia fazer tudo. E assim muitos esqueceram da sua palavra, esqueceram do seu pacto, esqueceram do seu acordo com o Senhor e cederam para os princípios babilônicos. Eu quero dizer nessa manhã que os tempos estavam mudando depressa e eles precisavam o quê? Se adaptar à mudança, precisavam entrar na nova mudança. Então, cuidado com o que está por trás das vantagens do mundo, meus irmãos. O mundo muitas vezes nos traz vantagem. O pecado muitas vezes nos traz vantagens. As coisas do mundo nos trazem vantagem. Daniel, ele não negou os seus valores, ele não se corrompeu, ele não cedeu aos valores da Babilônia, ele não cedeu a Nabucodonosor, não se mundanizou, não tomou a forma do mundo, ele continuou com a forma de Deus na vida dele, para ser diferente, mesmo quando foi pressionado a se contaminar, mesmo quando não era o que vigiado, mesmo no momento que não estava sendo vigiado, mesmo quando estava correndo risco de vida, Daniel resolveu pagar o preço. Eu morro, mas eu não cedo, eu morro, mas eu continuo seguindo a Deus, eu não vou me adaptar aos valores da Babilônia. Então Daniel, queridos irmãos, determinou firmemente não se tornar impuro. Eu não vou me tornar impuro. O versículo 8 diz o seguinte, o texto que nós lemos: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Queridos irmãos, Daniel estava o quê? No mundo, mas não era do mundo. A nossa pátria não é essa. Nós não somos dessa pátria. Daniel não era babilônico. A pátria de Daniel era uma pátria celestial. Então ele continuou ali, mas não se corrompeu. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. Existiam os interesses da Babilônia, quando esses se chocavam com as vontades de Deus. Então tudo aquilo que impedia a relação de Daniel com Deus, Daniel não aceitava. Eu quero te dizer nessa manhã, foi muito perseguido por isso. Os líderes religiosos de lá o perseguiam. Então ele foi corajoso em sua decisão e decidiu, não romper com os seus valores. Então eu quero te dizer nesta manhã, não rompa com os valores celestiais.
Às vezes, na nossa vida profissional, surgem oportunidades, queridos irmãos, de vantagem, mas vantagem que talvez nos tire da presença de Deus, vantagem que nos afaste do Senhor. Ele foi sábio e coerente, e porque disse não nas provas mais simples, pode dizer não também nas provas mais difíceis, que viriam mais tarde. Então Daniel disse sim no princípio. Ele disse sim, ele disse não quando veio as iguarias do rei. E ele pôde ser admirado no final pelo rei. Nabucodonosor reconheceu como um homem sábio, como um homem inteligente. Então eu quero dizer nessa manhã, não ceder ao pecado é não vender a consciência ao diabo. Nosso mundo está mudando todo dia e para pior. Cada dia que passa, aqueles irmãos, acontecem mais coisas para nos afastar da presença de Deus. Criam novas técnicas, novas coisas, novas redes sociais para nos afastar da presença de Deus. Desonestidade hoje é algo muito normal, é algo muito relativo à desonestidade no mundo em que nós vivemos. Eu quero dizer que sexo livre com várias pessoas, muitos têm praticado. Dançar em boate tem sido algo muito normal. Eu queria te dizer nesta manhã que tem jovens crentes que vai para a boate dançar, que o mundo tem entrado na vida de muitos cristãos. Então, mas Daniel, ele era radical na sua posição e não estava aberto para as coisas do mundo. Ele estava fechado para o mundo e ele estava aberto para Deus. A fidelidade a Deus, queridos irmãos, é algo inegociável. Precisamos ser fiel ao nosso Deus. Não podemos negociar com o pecado. Em quinto lugar, Daniel continuou sendo um jovem fiel, mesmo quando obteve o que é grande sucesso. Mesmo no seu momento de sucesso ali na Babilônia, onde ele era reconhecido como um grande homem, como um homem usado por Deus, queridos irmãos, ele não se contaminou, ele continuou sendo fiel, ele confiou em Deus e Deus o honrou. A ele e seus amigos tornaram-se o quê? Mais robustos do que os outros. Observe que ele não comia das iguarias do rei, e certamente tinha coisas deliciosas, ele só comia legumes e verduras, e na hora que se apresenta diante do rei, o rei vê ele bonito, robusto, diz: você está comendo uma comida diferente da minha, certamente. Eu acho que aquilo deu um nó na cabeça do rei, porque eles estavam bem. Então eu quero te dizer nessa manhã, que o próprio rei examinou Daniel e seus amigos, e foram considerados 10 vezes mais sábios do que os outros. Não é porque eles eram mais inteligentes, não é porque eles tinham algo a mais na cabeça, é porque Deus honra quem honra a Deus, e eles honravam ao Senhor. Então, quando honramos a Deus, Deus nos honra, e eles foram honrados. Então, como resultado, queridos irmãos, eles foram colocados em altos cargos sem ter se corrompido, foram colocados em altos cargos sem ter se entregue ao mundo, fez mais cultos, né? E mais destacados do que os sábios. Por quê? Porque eles foram fiéis ao nosso Deus, servindo a Deus, queridos irmãos, sendo fiel a Deus. Observe que Daniel se tornou primeiro-ministro da Babilônia, o homem mais importante depois de Nabucodonosor, mas continuou sendo fiel a Deus. O crente, ele pode precisar se destacar. Servir a Deus nos põe na frente, meus irmãos. Quando somos fiéis a Deus, somos líderes aonde chegamos. Quando somos fiéis a Deus, somos destacados, porque o mundo tem que se render à vontade de Deus nas nossas vidas. Então, nunca deixe de priorizar o seu relacionamento e a sua obediência a Deus. Que a sua obediência ao Senhor esteja em primeiro lugar, que o seu relacionamento com Deus esteja em primeiro lugar. Muitos crentes anseiam por posições mais altas, muitos crentes anseiam por cargos altos nas empresas, muitos crentes anseiam por dinheiro, por riqueza, por isso e por aquilo, mas qual o preço para conseguir isso? Se não vivermos agora, meus irmãos, honrando a Deus nas pequenas coisas que temos, jamais conseguimos honrar quando recebermos coisas grandes. Às vezes, muitos têm recebido pouco, porque Deus sabe que será infiel no muito. Observe, queridos irmãos, que uma Babilônia caiu, mas Daniel, ele continuou de pé.
A Babilônia foi tomada pelo rei Dário, mas Daniel continuou de pé, ainda continuou como líder por mais um ano no governo do rei Dario, continuou sendo o quê? Uma bênção do império do rei Dario. Eu quero dizer que o verso 21 mostra que Daniel continuou fiel a Deus, e era o primeiro ano do rei Sírio, onde diz, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Sírio. Por quê? Porque Daniel foi fiel a Deus. Então o que eu quero te dizer nessa manhã, que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar dos anseios, precisamos continuar fiel a Deus. Não foi fácil para Daniel continuar sendo fiel a Deus no meio da perseguição. Eu quero dizer que decida permitir que problemas e adversidades do passado não permita que as adversidades neutralizem a sua vida. Observe que Daniel, que passou momentos muito difíceis, ele foi levado como escravo, ele foi levado cativo para a Babilônia, mas isso não impediu dele continuar sendo fiel a Deus. Daniel, queridos irmãos, teve todos os piores problemas, mas lutou. E Daniel creu na virada de Deus na sua vida, que Deus tem grandes, queridos irmãos, Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, assim como fez na vida de Daniel. Eu quero dizer nessa manhã, precisamos fazer a diferença no meio que vivemos. As pessoas são atraídas a conhecer Deus através do nosso testemunho. Observe que Nabucodonosor conheceu Deus através da vida de Daniel. Se Daniel cedesse ali, jamais Nabucodonosor iria conhecer a Deus. Se Daniel cedesse ali, Deus não ia ter prevalência. Se Daniel cedesse ali, Nabucodonosor não ia morrer salvo, não ia morrer rendido aos pés do Senhor. Precisamos ser um crente fiel a Deus na adversidade e na prosperidade também. Nos momentos bons e nos momentos maus, precisamos continuar sendo fiel ao Senhor. E quando os problemas passam, percebemos que somos vencedores. Quando somos fiel, observe que todo aquele problema passou e Daniel terminou vencedor. Aqueles que cederam foram destruídos. Então precisamos continuar firmes e existir nos momentos das adversidades. Eu quero te dizer nesta manhã, seja firme nas suas adversidades, seja firme nos seus momentos de problemas. Não vamos ser como tantos que buscam a Deus só como solução fácil e rápida para os seus problemas, porque muitos só têm buscado a Deus nas horas dos problemas para ter a sua vitória, para receber a sua bênção, para receber a sua porção. Mas precisamos ser fiel a Deus em todo o tempo, em toda a circunstância. Deus nos chama para uma trajetória de vida com Ele. Deus chamou a Daniel e Daniel foi até o final. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: Deus te chama para uma trajetória de vida com o Senhor. É preciso viver com Ele. Se começamos bem, temos que terminar bem. Isso é sucesso diante de Deus. Então, só começa bem e termina bem aqueles que continuam firmes na presença do Senhor. E Daniel terminou bem, porque ele confiou no Senhor. Então, a minha palavra para você nesta noite é: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Ele fez tudo na vida de Daniel, e Daniel saiu vencedor, apesar de cativo, apesar de escravo, apesar de estar em uma cultura diferente da sua, apesar de estar no meio de um povo diferente do seu, mas ele saiu vencedor. Que Deus nos abençoe e nos dê um resto de dia na presença dele. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pela sua presença no nosso meio, Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, continue conduzindo as nossas vidas, Pai. Nos abençoando, nos guardando, livrando de todo mal, Pai. Que nós possamos ser fortes, Senhor Deus, para resistir às tentações, Senhor Deus. Resistir o mal que vem a nós, Pai. A tua palavra diz que o diabo, ele anda sempre ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem tragar, que nós sejamos fortes, Deus, na investida do diabo, Deus, que nós sejamos vencedores. Nos fortalece, Deus, que o
Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos orienta em tudo, Deus. Toma esta igreja na Tua mão, Deus, que é um organismo vivo, Pai. Toma essa igreja, Deus, faz dela a Tua vontade, Deus. Usa essa igreja poderosamente, Deus. Que o Teu nome, Deus, seja glorificado e exaltado na vida de cada um que aqui está, Pai. Obrigado, Deus. Nos leve em paz aos nossos lares e nos traz à noite, Deus, para continuarmos, Deus, adorando ao Teu nome, louvando e engrandecendo o Teu nome. Obrigado por tudo, Deus. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Queridos, eu vou, esse mês, a partir de agora, o que é que acontece? Todo mês tem um dia que a mãe de Sandra está com ela, certo? E nesse dia a Sandra não vem para a igreja. Então nesse dia que Sandra não vem para a igreja, eu vou vir todos os domingos que ela fica em casa, eu venho, e à tarde eu gostaria de fazermos visita, casa de pessoas não crentes, visitar pessoas, falar do amor de Deus. Vocês avisam as pessoas, porque vocês têm que providenciar as pessoas para nós irmos, porque eu não conheço as pessoas, vocês têm vizinhos, têm amigos, conhecidos. Poxa, eu queria domingo, posso vir em sua casa? Então domingo eu posso vir em sua casa com o pastor? Pode sim, nós vamos fazer uma visita a você, mas pessoas não crentes, para ele falar do amor de Deus e fazer um plano de salvação para as pessoas. Amém, irmãos? Amém? Então nós vamos começar a fazer um trabalho evangelístico no bairro, né? Todo mês, um domingo à tarde, nós vamos fazer isso. Amém? Então, os irmãos que desejarem já pode acertar, eu vou ver, nós vamos ver qual é o domingo que eu não venho. Aviso aos irmãos, os irmãos já programar ou 2 famílias, né? 3 famílias, a gente regula o tempo. Começando 2 horas, a gente pode ficar até umas 4h30 fazendo as visitas de evangelística. Amém, meus irmãos? Amém. Coração silencioso, nós estamos despedidos.